Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar nesse vídeo como reescrever uma função de segundo grau na forma fatorada. Isto quando essa função tiver raízes reais. A função polinomial de segundo grau é toda função cuja lei de formação geral é dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, como por exemplo no caso da função f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Nesta função, os coeficientes são a igual a 1, b 8, c igual a 16. Esta função está escrita como um trinômio de segundo grau. E o que vamos buscar nesta videoaula é focar a lei de formação de uma outra maneira, o que nós chamamos de forma fatorada. Mas o que é a forma fatorada de um polinômio? Escrever um polinômio na sua forma fatorada é representá-lo na forma de um produto de binômios de primeiro grau, ou seja, polinômio com apenas dois termos, sendo o termo variável de primeiro grau, como no caso de x menos 2. Por exemplo, o polinômio p de x igual a x mais 2, que multiplica x menos 3, é a forma fatorada do polinômio p de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Isto é fácil de ser verificado efetuando o produto de x mais 2 por x menos 3. Multiplicando x por x, teremos x ao quadrado. X por menos 3, menos 3x. Mais 2 vezes x, mais 2x. E mais 2 vezes menos 3, menos 6. Resumindo esses termos, ou seja, agrupando os termos semelhantes, temos que p de x será x ao quadrado, menos 3x mais 2x menos 1x, menos 6. Então, esse polinômio ele é exatamente igual ao produto de x mais 2, que multiplica x menos 3, que é a forma fatorada de x ao quadrado menos x menos 6. Como reescrever, então, a função polinomial de segundo grau na sua forma fatorada? A primeira condição, como nós vimos, é ela ter raízes reais. Isto porque, considerando que a função tenha duas raízes reais iguais ou não, que nós denominaremos de x1 e x2, a forma fatorada da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c é dada por f de x igual a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Por exemplo, vamos reescrever na forma fatorada a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Nós vemos que para reescrever a função na forma fatorada, nós vamos utilizar o formato f de x igual a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, ou seja, a função precisa ter raízes reais. Então, a primeira providência é obter os valores de x1 e x2, ou seja, obter as raízes da nossa função. Para obter as raízes da nossa função, nós devemos aplicar duas fórmulas, duas expressões, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e se o delta for maior ou igual a zero, haverá raízes reais, que é dado por x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Obtendo então essas raízes, primeiro identificando o a na nossa função, o a vale 2, o b 5 e o c menos 3. Aplicando isso na expressão de delta, temos que delta é 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Delta será, portanto, b é 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 2, menos 8 vezes menos 3, mais 24.
mais 25, mais 24, 49. Delta positivo, ou seja, existe raízes reais, que é dado por x igual a menos o b, que vale mais 5, mais ou menos a raiz de delta, que obtivemos aqui, 49, sobre 2 vezes o a, que vale 2. Menos o menos 5, mais 5. Raiz de 49, 7. 2 vezes 2, 4. X será dado por menos 5, mais ou menos raiz de 7 sobre 4. Ou seja, a primeira raiz de x, que vamos chamar aqui de x1, será menos 5 mais 7 sobre 4. Menos 5 mais 7 mais 2 sobre 4. Simplificando 2 e 4 por 2, x1 igual a meio. A segunda raiz, x2, será o menos 5 menos 7 sobre 4. Menos 5 menos 7 menos 12, que sobre 4 será igual a menos 3. Como a forma fatorada da função f de x igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, a forma fatorada será, portanto, 2 que multiplica x menos x1, que vale meio, vezes x menos x2, que vale menos 3. Ou seja, f de x igual a 2 que multiplica x menos meio vezes x mais 3. Podemos verificar a equivalência entre esses dois resultados, ou seja, como que eu posso reescrever a forma fatorada f de x igual a 2 que multiplica x menos meio vezes x mais 3. É fácil, é só desenvolver esse produto polinomial. Iniciaremos multiplicando o 2 por x menos meio. Multiplicando 2 por x menos meio, eu terei 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos meio, 2 que multiplica menos meio. Ou seja, 2x menos, simplificando 2 vezes meio, 2x menos 1, que multiplica x mais 3. Distribuindo, multiplicando 2x menos 1 por x mais 3, nós teremos que 2 que multiplica x, 2x ao quadrado, 2 que multiplica 3, 6x. Multiplicando agora o menos 1 vezes x, menos 1 vezes 3, menos 3. Reduzindo os termos semelhantes, então a nossa função será 2x ao quadrado mais 5x menos 3, ou seja, a forma original da nossa função. Então, nós podemos reescrever a função f de x, 2x ao quadrado mais 5x menos 3, na forma fatorada 2, que multiplica x menos meio vezes x mais 3. Mas perguntaríamos, qual a importância de se ter uma outra forma de representar uma função do segundo grau? E a resposta está dentro da matemática. O fato de se conhecer, de se ter domínio das representações, das propriedades e dos objetos da matemática permite que eu utilize esses objetos como sendo ferramenta para a solução de problemas que nós queremos resolver. Um exemplo pode ser observado numa questão do Enem em 2017. Nessa questão temos o seguinte enunciado. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada no Lago da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 indica uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar o cálculo. Como vamos então resolver este problema? Nós vamos iniciar posicionando esta figura, a figura 2, de forma conveniente no sistema cartesiano. Vamos posicionar dispondo a base da parábola, que representa a nossa abóbada, sobre o eixo x e o eixo de simetria, propriedade apresentada pelas parábolas, coincidindo com o eixo y. Isto nos permitirá considerar que, nesse sistema cartesiano, nós teremos os pontos que a função cruza o eixo x na posição, como aqui eu tenho 5 metros, na posição mais 5,
e menos 5, que serão as raízes da nossa equação. E que a altura h equivale ao ponto vértice da função, que no caso, como cruza o eixo y, equivale ao valor de c na função com a fórmula f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. No mesmo sistema, temos informações sobre dois pontos. Um ponto localizado nesta posição, que, de acordo com a informação aqui, está a 4 metros à esquerda, portanto seria x menos 4 para a altura de 3, portanto mais 3. E um outro ponto nesta posição, a 4 metros à direita do x, portanto x igual a 4, na altura de 3, portanto y igual a 3. Ou seja, temos o ponto f de 4 igual a 3. Partindo destas informações e sabendo que a forma fatorada da parábola é dada por f de x igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, ora, pelo que nós analisamos na figura, temos que x1 vale menos 5, portanto, a que multiplica x menos o menos 5, e x2 igual a mais 5, portanto, x que multiplica mais 5. Ou seja, f de x igual a que multiplica x ao quadrado menos 25. Como f de 4 é igual a 3, substituindo estes dados na função, temos que 3 é a que multiplica 4 ao quadrado menos 25, ou seja, 3 é igual a menos 9a. Portanto, a é igual a menos 3 nonos, ou seja, menos 1 terço. Substituindo na função, temos então que f de x é menos 1 terço, que multiplica x ao quadrado menos 25. Distribuindo o menos 1 terço, temos menos x ao quadrado sobre 3 mais 25 terços. Ora, na nossa análise, nós vimos que o C é o ponto vértice. E o ponto vértice corresponde à altura da nossa parábola. Portanto, a altura h é dado pelo valor de C, que é igual a 25 terços. Resposta, portanto, item D. Neste vídeo, nós vimos como reescrever a forma polinomial de uma função de segundo grau quando ela possui raízes reais. Claro que isto também se aplica a funções com raízes complexas. Basta apenas que se assuma que existe um número imaginário, portanto i, que ao quadrado seja igual a menos 1. Isso tem implicações imediatas. A nossa função passa agora a ter raízes, só que não reais, mas sim dentro do campo dos números complexos. Dando continuidade, conseguiremos determinar as raízes da nossa função e, dessa forma, obter a forma fatorada da nossa função. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter auxiliado na compreensão de como escrever uma função de segundo grau na sua forma fatorada. Até a próxima.